Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já desejo um excelente domingo para vocês. E olha só, ó, vocês estão escutando esse silêncio? Escutar o silêncio é boa, né? Mas esse silêncio é dos São Paulinos, que não estão reclamando do lance do pênalti de ontem. Ah, mas é porque o lance era a favor deles. Só que todo mundo viu que aquilo não foi nada. Meus amigos, ontem nós tivemos o jogo entre São Paulo e Sport Recife e nós tivemos um lance igualzinho. Mas assim, igualzinho, parecidíssimo. Só que detalhe, com menos contato entre os jogadores. Foi ainda mais, sabe, grosseiro, foi ainda mais esdrúxulo, que foi marcado um pênalti para o São Paulo. E eu não vi nenhuma repercussão, eu não vi nenhuma comoção, nem dos São Paulinos, nem dos dirigentes são paulinos, e nem da imprensa em geral. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Então quer dizer que um lance marcado de forma errada, equivocada, um erro grosseiro de arbitragem, no Campeonato Brasileiro tudo bem. E aí no Campeonato Paulista, ergue-se todas as vozes. É esse que é o grande problema das pessoas que cobram a arbitragem brasileira. A cobrança, ela só existe quando convém. Não existe ali um desejo legítimo por uma melhora na questão de arbitragem. Porque senão, meus amigos, nesse lance aqui, ela já teria acontecido, nem rela, mano. O cara do esporte, olha isso, ó. O cara do esporte tira o pé, ele tira o pé e o Luciano cai. ele coloca o pé, o Luciano vê o pé dele ali, aí ele já tira o pé, o Luciano cai. O Luciano cai com um delay ali de alguns segundos em relação ao lance que aconteceu. Infelizmente, são coisas que acontecem dentro da arbitragem do futebol brasileiro. A gente sempre vem aqui para colocar o dedo na ferida, a gente sempre vem aqui para ser imparcial. Eu falei para vocês que o lance lá contra o Palmeiras foi um lance marcado errado, mas esse daqui também foi errado. E não é porque lá é numa fase eliminatória de Campeonato Paulista e aqui na primeira rodada do Brasileirão que isso não faz diferença. Isso faz diferença sim. Então a gente precisa também evidenciar. Galera, é o seguinte, recadinho aqui para vocês muito importante lá dos nossos amigos do Energia com Desconto. Você tá querendo economizar energia elétrica? Você tem aquela fatura de R$200 para cima? Saiba que você pode economizar agora todos os meses. Sério, todos os meses, cara. Vitalício. Enquanto você quiser economizar, você vai economizar. Tipo contrato de jogador. Sabe quando o jogador faz contrato ali com a Nike, com a Adidas, pro resto da vida dele? Então, a Energia com Desconto, ela dá essa oportunidade também de você economizar todos os meses energia elétrica. Muito importante a gente lembrar também, pessoal, que é gratuito. Você não vai pagar nada, não tem taxa, não tem letrinha pequena, tá? Não tá aparecendo letrinha pequena nenhuma aqui. Galera, o serviço é de graça. É desconto. Então você não precisa pagar nada. É só você clicar no link que eu tô colocando fixado aí nos comentários ou no QR Code que vai aparecer aqui do lado e falar lá com o pessoal do Energia com Desconto. Essa empresa é uma afiliada de um amigo meu, tá? Uma pessoa de confiança que eu conheço. Se eu não confiasse no trabalho dos caras e se eu não conhecesse o trabalho dos caras, eu nem indicaria aqui. Então é um trabalho de confiança, já tem muita gente recebendo desconto na energia, tanto energia residencial quanto também energia da sua empresa. Então se você tiver CNPJ, você também pode participar e pode ganhar desconto. O que você tá esperando, irmão? Acessa lá, galera, Energia com Desconto. Tamo junto. Meus amigos, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo nesse domingo. Meus amigos, olha aqui. Hoje nós temos um jogo muito importante, que é Palmeiras e Botafogo às 16 horas. Jogo que tem o Palmeiras como mandante e nós vamos enfrentar o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Obviamente que esse time do Botafogo, ele é muito diferente daquele Botafogo do ano passado. Mudou comissão técnica, trocaram-se jogadores, chegaram novos jogadores. O Botafogo perdeu dois excepcionais jogadores, que é Almada e Luiz Henrique. Então, assim, os caras chegam com um poder de fogo relativamente
muito menor. Tá certo que o momento do Palmeiras ele não é favorável, mas seria lindo nós cravarmos uma vitória nesse momento para tentar, sabe, apagar o fogo um pouco de tudo que está acontecendo. Mas sendo muito sincero com vocês, esse é o tipo de jogo que eu nem prefiro opinar. Eu nem prefiro opinar, porque assim, eu tava até vendo um comentário ontem aí de um inscrito, eu achei até bem engraçado. Ele falou assim, pô, Neto, quando você dá algum palpite sobre o jogo, acontece totalmente diferente. Então eu realmente prefiro nem opinar, porque o jogo de hoje, pra mim, é um ponto de interrogação. Pra mim, o Botafogo é um ponto de interrogação. E pra mim, o Palmeiras também hoje é um ponto de interrogação. Eu não sei o que pode acontecer nesse time que é Estevão Ball, né? O pessoal não falava lá do Cuca Ball? Então, esse daí é o Estevão Ball. Então, essa metodologia hoje do Abel Ferreira. Então, tudo vai depender de como o Estevão tiver, né? Se o Estevão tiver um bom desempenho e for decisivo, o Palmeiras vence. Se o Estevão tiver um pouco apagado, bem marcado e não conseguir fazer muita coisa, o Palmeiras não vence. Basicamente, o resultado do Palmeiras é a Estevão dependência. Lamentavelmente, o Palmeiras hoje não é uma equipe coletivamente competitiva, e sim a gente depende individualmente do garoto ali, Estevão, e aí toda a responsabilidade cai sobre ele, toda a pressão cai sobre o moleque, e aí vocês já viram, né? Fica realmente muito complicado, porque se o moleque não tiver num dia bom, ou tiver com uma marcação muito ajustada, muito forte em cima dele, a gente não consegue fazer muita coisa. Lamentavelmente, esse é o Palmeiras do Abel Ferreira hoje. Vocês viram que a presidente Leila, ela deu uma alfinetada no André Cury, que é o empresário do Rafael Veiga? O André Cury apareceu numa entrevista, eu achei bem desnecessário, inclusive, tá? Bem desnecessário. Ele falando que tem a promessa do Rafael Veiga ser negociado no meio do ano e tudo mais. Cara, por mim, o Rafael Veiga podia ser negociado agora. Ah, Neto, mas a janela tá fechada. Mas já negocia. Já negocia já e deixa ele treinando só. Pra ele ir embora no meio do ano. Mas assim, o empresário dele tá tentando meter uma pressão no Palmeiras, né? Pra negociar o jogador. Na minha opinião, não precisa nem ter pressão. Se eu fosse a Leila... Ah, você quer ir embora? Não, por favor, vem aqui. Eu vou abrir a porta pra você. A porta da rua é a serventia da casa. Tudo bem? Que é um jogador que sempre honrou o nosso manto, que é um jogador palmeirense, tem uma história muito bonita, teve a sua passagem no Palmeiras, mas vocês lembram quando eu falei, há mais de um ano atrás, para quem é das antigas aí no canal vai lembrar, que chega um momento que a saída ela não é só boa pro Palmeiras, mas ela é boa pro jogador também, que às vezes você tá minando a oportunidade do jogador sair por um valor muito bom pro clube, sair com mais prestígio, sair pela porta da frente, tudo bem, ele vai sempre sair pela porta da frente, tá? Não tô falando que ele vai sair pela porta dos fundos, igual o Dudu fez, por exemplo, lamentavelmente, né? Mas ele vai sempre sair pela porta da frente, essa é a realidade, eu acho que todos os palmeirenses concordam com isso. Mas enfim, vocês entenderam que o cara poderia sair em alta. Agora, provavelmente, o cara vai sair ali num valor menor, mais velho, vai valer menos no mercado e, consequentemente, vai ser mais difícil encaixá-lo em alguma equipe, talvez, de primeira ou segunda prateleira da Europa. Aí o cara vai ficar refém ali do mundo árabe, vai ficar refém ali, sei lá, de alguns times da China que pagam muito bem, uma MLS, sendo que o cara poderia ter potencial para algo ainda maior. E a Leila falou o seguinte, né? Quando o André Cury deu essa entrevista, ó. Eu não sei de onde o empresário do Veiga tirou essa promessa, né, dele ser negociado no meio do ano. Eu sou o presidente do Palmeiras e eu decido se ele fica ou sai enquanto ele tiver contrato. Nunca houve essa promessa. O Veiga é muito importante para o Palmeiras. Eu confio muito no trabalho dele e ele fica até o final do contrato. Lembrando que o contrato dele foi renovado e vai até o final de 2027. Tem mais um ano, ele tem mais 3 anos de Palmeiras e já é um atleta que já tá caminhando ali para casa dos 30. Ou seja, se ele só sair de fato em dezembro de 2027, ele não vai conseguir muita coisa lá fora, não. Não vai conseguir muita coisa lá fora, não. Ele já tá mais no momento de voltar, né, pro futebol brasileiro do que ir para um futebol europeu, por exemplo. Eu concordo com a Leila. Eu acho bacana esse posicionamento dela. Quem define é o clube. Enquanto ele tiver contrato, ele fica. Eu acho legal
ela bater no peito e falar isso. Só que a gente sabe que na prática, a banda não toca dessa maneira. Nós sabemos que na prática, o jogador começa a fazer aquele corpo mole, o empresário começa a meter aquela pressão nas mídias sociais, a própria torcida já tá querendo que ele trace o caminho dele. A própria torcida já enxerga que Rafael Veiga e Palmeiras já cumpriram o seu ciclo, um seu ciclo muito legal, muito vitorioso, muito gratificante a todos, e é justamente por essa percepção e por essa reflexão que a gente faz, que eu acho que é necessário você também valorizar o atleta e às vezes entender que o melhor caminho para ele seja seguir. Só que a Leila gosta de contrariar as coisas, e embora a visão dela não esteja completamente errada, aí falta a expertise do futebol. Ela sabe que, querendo ou não, quando um jogador não quer ficar, meu amigo, o cara vai fazer o fuá, mas não vai ficar. Neto, você acha que o Rafael Veiga vai ser um cara indisciplinado dessa forma para fazer fuá? Não acho que o Rafael Veiga vai fazer fuá, não acho. Mas esse tipo de declaração dela começa a rachar, né? Empresários, começa a rachar outros jogadores que às vezes tem uma percepção de querer ir para a Europa e fala assim, pô, então a gente tá preso aqui. Então ela pode ir minando os bastidores do clube com declarações como essas. Eu acho que essa declaração dela tem que ser feita diretamente pro empresário, numa reunião em 4 paredes. Tu não precisa colocar isso em declaração na televisão, né? Porque aí vocês já viram. E aí, meus amigos, nós tivemos alguns jogos ontem do Campeonato Brasileiro que já iniciaram, né? O Grêmio estreou com vitória em cima do Atlético Mineiro, me surpreendeu bastante. Vitória do Grêmio, se bem que o Grêmio era o mandante, mas enfim. O Cruzeiro também estreou com vitória, né? Gol de Gabigol e gol do Dudu contra o Mirassol. Ah, mano, o Mirassol já começa a competição assim, com uma derrota. Eu não sei, viu? Eu acho que o Mirassol, galera, Mirassol vai ser aquele negócio, hein? Eles vão bater e voltar. Infelizmente, eu queria que o Mirassol se mantesse na Série A. Time aqui do interior de São Paulo, bacana e tal. Vem fazendo um trabalho muito sólido, né? Souberam reinvestir o dinheiro que ganharam lá com o Luiz Araújo. O Mirassol revelou o Luiz Araújo quando ele foi vendido, acho que foi para o São Paulo. Né? O Luiz Araújo que hoje está no Flamengo. E aí eles pegaram essa grana e investiram no CT. Investiram em categoria de base, então fazem um trabalho muito bacana no interior de São Paulo, assim como o Novo Horizontino, por exemplo, também faz um trabalho muito bacana. Queria que o São Paulo se mantesse, mas a coisa não é bem assim. Técnico Mano Menezes demitido, né, após a derrota aí pro Fluminense, e a CBF não diga mais nada. A notícia, né, Pove. Mano Menezes é demitido do Fluminense. CBF, não diga mais nada. Vocês viram que o Jorge Jesus, ele falou, deu uma declaração que ele não tem nada contra o Neymar. Só que também não vai convocar ele, né? Ele não falou com essas palavras, ele falou que não tem nada contra o Neymar. E aí ele falou sobre a questão da meritocracia na convocação de jogadores. Ou seja, deixou bem claro, não tenho nada contra o Neymar, nada contra. Só que também não vou convocar ele se ele não tiver em condições. É aquele negócio, se a CBF quiser vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço que... o velho lá é brabo, viu? Ele gosta de autonomia. Ele não abaixa a cabeça para jogador e para empresário, não. Bem, continuando aqui com os resultados de ontem, nós tivemos o Flamengo que empatou com o Internacional. Mano, a equipe do Inter, ela é uma equipe encardida, ela é uma equipe que ela tá bem organizada. Eu não assisti o jogo, tá? Eu vi aquele compacto, sabe aquele compacto? Tudo mais? Então, eu vi aquele compacto e me parece que teve um domínio maior, um amplo domínio de bola, um amplo domínio ofensivo do Flamengo. Ele foi mais agressivo, ele tentou converter mais chances, só que aí acabou não saindo gol. E aí, de uma bobeada ali, o Internacional acaba abrindo o placar. Depois o Flamengo vai em busca do resultado e faz o gol de empate, quase vira o jogo com várias e várias tentativas muito, muito promissoras, só que acabou não conseguindo converter. Então assim, eu não assisti o jogo, não assisti os 90 minutos,
mas me parece que o Flamengo teve relativamente um amplo domínio. Porém, um empate desse dentro do Maracanã com o Flamengo é um resultado muito bom para o Internacional, independente da dinâmica de jogo. Ah, Neto, mas o Flamengo pressionou e tudo mais. Tá, mas em termos de resultado, pessoal, de resultado, lembre-se que o Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro declaradamente como a sua prioridade. Então, um time que busca o Campeonato Brasileiro tem um jogo que eu considero um jogo de 6 pontos. Por que eu considero um jogo de 6 pontos? Porque eu vejo que o Inter é um adversário que vai dar trabalho, vai fazer muita equipe sangrar e pode disputar as pontas. Embora eu, pelo que eu vi do compacto aqui, não jogou bem ontem contra o Flamengo, mas é natural que lá no Maracanã o Flamengo realmente tem que ser obrigatoriamente uma equipe soberana em domínio de bola e pressão ao adversário. O resultado para o Inter, ele foi um resultado muito bom. Porque é aquele negócio, pessoal, o Campeonato Brasileiro, qual que é a matemática? Ganha os 3 pontos dentro de casa, ganha os 3 pontos contra equipes tecnicamente inferiores, e aí você chega na casa do adversário, você tem que pelo menos arrancar um empate. E quando é com uma equipe tecnicamente superior, você tem que arrancar um empate. Então quem fez a lição de casa ontem foi o Internacional. Porque o Internacional enfrentou um Flamengo no Maracanã, que é um candidato a título e que é uma equipe tecnicamente superior. É tecnicamente superior e em elenco também é superior. Só que eles acabaram saindo com um ótimo resultado para eles e para o Flamengo ficou aquele gosto amargo de tipo assim, poderíamos ter vencido, poderíamos ter convertido gols e acabamos não fazendo. Só que tem uma notícia boa para os torcedores do Flamengo. A partir de abril, e a gente já está terminando o mês de março, o Pedro retorna. Segundo o Felipe Luiz, na sua coletiva de pós-jogo, ele respondeu que em abril o atleta Pedro já estará disponível novamente para a equipe do Flamengo. E isso traz um alívio, né, para muitos torcedores, porque, cara, nessa equipe do Felipe Luiz, é muito importante para os caras. Tô olhando ali, aqui do outro lado, tem um bloco, né? Aí tem uma criança ali, olhando pela janela, eu falando no vídeo, deve estar falando assim, o que esse louco tá conversando com a câmera, tanto gesticulando e tal? Aí eu olhei assim, né? Aí que eu olhei assim pra ela, ela se escondeu. Aí deve estar falando assim, meu Deus, o que esse louco tá falando pra câmera? Mas enfim, do que eu tava falando mesmo? Tá. Existe a expectativa de que o Pedro converta muitos gols, porque ele já fazia isso numa equipe que não era aquelas coisas, que era aquela equipe morosa e devagar do Tite. Agora, com uma equipe mais rápida, mais ágil, mais esperta, mais ofensiva, com linhas de pressões mais altas, que é o modelo de jogo do Felipe Luiz, espera-se que o Pedro consiga converter mais e mais gols. Então tá todo mundo ali no Flamengo muito ansioso para ver como o jogador ele vai se sair. E mais uma notícia também, pessoal, olha só. Andreas Pereira não pretende renovar com o Fulham e prioriza retorno ao Flamengo. Vocês sabem que no final do ano passado a gente teve o nome do Andreas circulando no Palmeiras. E aí eu fiz até um vídeo, lembra que a gente falou lá do Fabião, colega nosso lá da outra plataforma, que mandou uma mensagem falando que o Andreas, ele meio que tipo assim, sabe, ele tem uma dívida com o torcedor do Flamengo e que jamais ele vai aceitar negociar com o time do Palmeiras. O Palmeiras ofereceu uma grana pro cara, ofereceu camisa 10, ofereceu todo o prestígio e o cara ele não quis, o cara recusou. Flamengo pretende ir ao mercado de transferências em busca de um reserva para o Arrascaeta. Sendo assim, um dos nomes analisados pela diretoria é Andreas Pereira. O jogador, inclusive, não pretende renovar com o clube inglês e prioriza retornar ao Flamengo. Em resumo, Andreas Pereira não quer renovar com o Fulham, pois se sente desvalorizado na equipe inglesa. Neste interim, segundo o jornalista Gabriel Reis, o meia quer priorizar o Flamengo para retornar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências em junho. Contudo, o atleta demonstrou
o desejo de retornar ao Brasil em caso de propostas vantajosas. Com isso, o Flamengo monitora a situação do meia e não descarta fazer uma proposta na próxima janela de transferências. Outro ponto que merece ser relembrado é que Andrés Pereira esteve perto de assinar com o Palmeiras no início da temporada. No entanto, após semanas de negociação, o time paulista não entrou em acordo com o atleta e o clube inglês. Dessa forma, o meio-campista permaneceu na Inglaterra. Essa questão de não ter entrado em acordo, muita gente fala que na verdade foi o Andrés que não quis. Que no final ele acabou, sabe? Não. Por essa questão com o Flamengo. Muita gente, a torcida do Flamengo é meio dividida quanto a isso, tá? Muita gente quer a volta dele, muita gente não quer. Fala assim, não, poupa o cara já vai chegar aqui pressionado e tudo mais. Eu acho um jogador excepcional. Gosto muito dele. Ah, Neto, ele falha às vezes e tal. Realmente, ele falha às vezes. Até lá no Fulham ele deu umas falhadas feias. Mas assim, é um bom jogador. É um bom jogador, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu esqueci. Deixa eu ver com quem que o Corinthians joga. Vamos ver. Pô, eu não vi sobre o Corinthians, hein? O Corinthians não estreou não, né? Não teve jogo dele ontem, né? Acho que a gente passou pela maioria dos principais jogos aqui. Vamos ver com quem o Corinthians joga. O Corinthians joga com o Bahia, na casa do Bahia. Jogo difícil, hein? Hoje às 20 horas. Vamos ficar de olho também que o Bahia é uma equipe que vem muito organizada. Bahia, Fortaleza, né? São equipes aí que realmente vem mostrando um futebol muito bacana e muito interessante. Logo mais, temos Palmeiras e Botafogo. Vamos torcer para pelo menos ser uma vitória para acalmar um pouco os ânimos, né? Tudo que a gente menos precisa nesse momento é uma derrota dentro de casa pro Botafogo. Pelo amor de Deus. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.